O nosso assunto agora no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru é saúde. Falamos sobre a leucemia, um tipo de câncer no sangue que está entre os 10 tipos mais comuns no Brasil. A gente tem alguns dados aqui do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Estima-se que o número de novos casos no período de 2023 até 2025 seja de aproximadamente 11.500. Este é o assunto, o foco principal da campanha Fevereiro Laranja. E para conversar conosco sobre sintomas, tratamentos e prevenção, a gente recebe aqui em formato virtual o Dr. Breno Guzmão, que é médico oncohematologista do Comitê Científico da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para explicar um pouco de um assunto tão relevante como são as leucemias e que merece seu espaço para esclarecer. É importante a gente falar sobre o assunto. Uhum. Vamos lá, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, assim, de forma bem didática para quem nos ouve e nos assiste. Existem vários tipos, entre aspas, de leucemia e existe um perfil das pessoas que acabam sendo mais acometidas. A gente tem uma estimativa aqui que entre os homens é o nono câncer mais comum e entre as mulheres, 11º. Há alguma faixa etária, gênero mais suscetível ao aparecimento da doença? Sim, vamos lá, vamos tentar fazer uma breve explicação para que vocês entendam de uma forma mais simples. As leucemias é um tipo de câncer do sangue que nasce na medula óssea. É o tutano do osso, tá? Ali é o tecido que fabrica todas as células do sangue. E ali é onde nasce a leucemia, uma célula que foi modificada e que foi transformada, sofreu alguma mutação e começa a se desenvolver de uma forma anômala e que vai dando, se multiplicando de forma anômala também. Com isso, ela não exerce sua função e com a expansão ela vai impedindo que as células saudáveis também exerçam as suas funções. Bem, dito isso, ela principalmente são duas linhagens, são dos glóbulos brancos, principalmente duas linhagens, ou é mieloide ou é linfóide. E dessas, aguda ou crônica. Mas como é que a gente vai diferenciar se é aguda ou crônica? É pelo estado de maturação da célula, se é uma célula jovem ou se é uma célula mais velha, tá? E agora, como você falou, temos as leucemias linfóides agudas ou crônicas, mieloides agudas ou crônicas. E a faixa etária? Então, sim, existe maior incidência dependendo da idade. Por exemplo, as leucemias linfóides agudas, tá? É o tipo de câncer mais frequente na criança, tá? Então, é o típico da criança. Adultos podem ter? Sim, mas é mais frequente, na infância. Já as leucemias crônicas, tanto LMC, que é mieloide crônica, é mais no adulto, e a LLC é mais no idoso. Então, são características diferentes, com diagnósticos diferentes e abordagens diferentes para o tratamento. Onde as agudas a gente tende a ser bem agressivo, tentar uma cura rápida e ter um tratamento eficaz rapidamente. E as crônicas são geralmente mais brandas e que a gente tem uma abordagem mais, vamos dizer, mais simples. E em algumas ocasiões, como na LLC do idoso, muitas vezes o diagnóstico é apenas um achado e não precisa nem tratar de forma imediata. Em termos de fatores para o desenvolvimento da doença, até que ponto a genética tem uma participação importante, predominante no aparecimento da leucemia? Os fatores ambientais, estilo de vida também acabam colaborando? Como é que funciona? Como é que se desenvolve a doença? Com certeza, pergunta excelente. A doença, sofre alterações genéticas das células, mas não são hereditárias. Isso é um conceito interessante. Ou seja, a sua célula sofre uma mutação, tá? Uma mutação genética causada por ambientes externos ou por um defeito de qualidade na fabricação, mas você não passa aquilo para o seu filho. Nas leucemias, elas não são doenças hereditárias como podem ser outros tipos de câncer, como câncer de mama, câncer do intestino, essas coisas, tá? Porém, existe uma maior frequência, maior incidência em irmãos ou parentes de primeiro grau,
tá? Do que da população normal, mas não é considerado uma doença hereditária. Agora vamos lá, fatores externos, né? De exposição, meio ambiente e estilo de vida, como você mencionou, tá? Exposição a agrotóxicos, tá? Super importante. Hoje em dia, o ambiente de trabalho é muito mais protegido que no passado, né? Então, os trabalhadores hoje que estão expostos têm umas regras de trabalho que protegem isso, porque já é bem conhecida essa exposição. Radiação, da mesma forma, tá? E como eu mencionei numa postagem recentemente, justamente o cigarro. O cigarro era conhecido que o tabagismo é responsável por diversos tipos de tumores, inclusive pode provocar mutações que levam a desenvolver uma leucemia. E recentemente saiu um trabalho super interessante no Congresso Americano de Hematologia, em que mostrava que o cigarro eletrônico também pode provocar mutações, em que pode levar o paciente a desenvolver uma leucemia. Então, esses dados de cigarro eletrônico são muito importantes, que está bem na moda e a gente precisa alertar a população, né? Ou seja, sabendo de tudo isso, a gente pode falar em prevenção da leucemia. Prevenção, estilo de vida, dieta saudável, atividade física regular, né? E evitar substâncias que podem favorecer o desenvolvimento. Ou seja, se você trabalha num ambiente de exposição, utilizar o material de trabalho adequado para evitar essa exposição ao máximo e fatores como o cigarro, tanto o convencional como o eletrônico, que pode ser uma das causas que podemos evitar também. Ok. Doutor, o senhor comentou, né, que existem variações significativas nas abordagens terapêuticas, né? Como funciona o tratamento, esses que são necessários serem feitos, serem aplicados de uma forma um pouco mais agressiva? Mas quais são as opções hoje disponíveis? Muito bem. Os tratamentos das leucemias agudas, que são as que requerem uma abordagem mais agressiva, mais enérgica, né, para cura da doença, elas, dependendo, de alterações que já encontramos hoje nos exames do diagnóstico, podemos fazer um tratamento apenas quimioterápico, convencional, mas também podemos encontrar órgãos, não órgãos, tipo mutações ou alterações alvo, onde temos remédios que vão atuar nessa mutação encontrada para ajudar ao tratamento. É o que a gente chama de tratamento-alvo para desligar a doença. Então, existem algumas mutações que foram testadas com alguns remédios, alguns medicamentos mais recentes, com excelentes resultados, e aqueles que apresentam mutações de alto risco, ou seja, com alto risco de recaída, optamos também pela opção de transplante alogênico de medula óssea, ou seja, vamos substituir a medula do paciente, que, como eu falei no início, é a responsável por fabricação do sangue, e colocar a medula óssea de um doador, né? Esse é o transplante alogênico, com prévios estudos de compatibilidade, etc. e tal, para que seja bem sucedido. Então, hoje em dia, temos uma variação muito grande. E, inclusive, nas leucemias linfoblásticas, um subtipo, que é o que eu falei, principalmente nas crianças, temos uma nova modalidade também, que é a terapia celular, é o CAR-T-cell. Nesse modelo de tratamento, a gente coleta células, linfócitos do paciente, faz uma manipulação genética no laboratório, expande essas células, multiplicamos essas células, e essas células dentro do laboratório, elas são manipuladas para reconhecer a doença e atacar exclusivamente a doença. Então, é uma modalidade super moderna, em que fazemos isso em algumas ocasiões que já temos disponíveis no Brasil, essa técnica. Agora, doutor, qual é o grau de dificuldade para o acesso a esses tratamentos, falando especialmente de rede pública de saúde? E como fica a qualidade de vida do paciente que foi acometido por uma leucemia, felizmente conseguiu ter bons resultados no tratamento? É possível manter uma boa qualidade de vida depois desse episódio? Sim, é possível.
Os tratamentos cada vez mais vêm sendo otimizados para não só dar mais resultado, como também melhor qualidade de vida aos pacientes. A gente vem melhorando muito nesse tratamento. Mas claro, como você bem falou, existe uma diferença entre o público e o privado? Infelizmente, sim. Isso é uma realidade. Os pacientes que são tratados na rede pública, principalmente nos ambientes que não são centros públicos de referência no país, né? Sabemos que temos ilhas de excelência em cada estado ou em algumas regiões que dão um tratamento pelo SUS de altíssima qualidade, mas podemos dizer que a maioria dos pacientes da rede pública tem um tratamento que ainda precisa ser atualizado. Os profissionais são de altíssima qualidade, mas precisamos de atualização nas medicações, nos esquemas terapêuticos, modernizando justamente esse nosso arsenal. E no privado, hoje temos um arsenal terapêutico bastante relevante, robusto e eficaz para tratar esse tipo de doença. Doutor, só para a gente finalizar, né, reforçando a importância da campanha Fevereiro Laranja, a gente tem alguns dados aqui divulgados pela própria Abrale, né, sobre a jornada do paciente com leucemia. Esses dados mostram que 45% deles não sabiam ou não compreendiam os efeitos da doença, o tratamento que realizavam. 15% deles afirmaram não ter recebido informação suficiente durante as consultas que foram realizadas. Isso reforça também a importância, a necessidade da gente falar sobre isso, da gente reforçar a conscientização, a orientação aos pacientes com relação, não só aos pacientes que já têm o diagnóstico, né, mas as pessoas de uma forma geral que acabam levando alguns estilos de vida aí que funcionam como um risco maior para o aparecimento dessas doenças. É necessário orientá-las a buscar, né, exames preventivos. Qual que é a orientação com relação à prevenção dentro da campanha? Excelente. Olha só. Primeiro, a gente ter a consciência de que precisamos melhorar nosso estilo de vida, né? A gente tem esse dever conosco mesmo, né? Consigo mesmo, e temos que melhorar o estilo de vida, evitar fatores de exposição que são conhecidos como relevantes e tóxicos e que podem levar a um desenvolvimento de uma doença, seja a leucemia, seja outros tumores. É, Existe também um percentual da população de que vai ao médico apenas quando está doente, então fazer os seus exames periódicos, seus exames de rotina anualmente, para ver se está tudo em ordem. Quando não faz isso, ou quando faz, mas foge, seu estado geral de saúde não está adequado, você nota que está mais cansado, aparecendo hematomas de repetição, infecções recorrentes, que não. O estado geral que não é aquele que você tem habitualmente, que foge da regra. Então, buscar ajuda, buscar um médico para fazer uma série de exames para ver como está. Ou seja, vai desde a prevenção de fatores de exposição, a fazer uma rotina de estilo de vida, a passar periodicamente com o seu médico para a realização de exames anualmente, se estiver saudável. E com isso, a gente consegue detectar de uma forma precoce essas doenças, as leucemias, como também outras muitas. E é super importante, uma vez que é diagnosticado, também a relação médico-paciente, onde a gente tem que empoderar o paciente de informações, o conhecimento para evitar a exposição e que comprometa o tratamento, mas conversar com o paciente e com o familiar, porque quem tem um diagnóstico assim, o entorno também adoece, porque está envolvido diretamente e vai precisar de ajuda. Então, isso é muito relevante para poder seguir nessa jornada. É uma jornada que estamos todos no mesmo barco para chegar a um objetivo comum, que é a cura. Então, precisamos realmente ter uma excelente relação médico, paciente e cuidadores, familiar, o entorno, etc., para poder a gente seguir no objetivo comum. Excelente, importante bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, falando hoje sobre a campanha Fevereiro Laranja de prevenção, e conscientização a respeito dos fatores de risco, tratamentos, enfim,
das leucemias, dos vários tipos de leucemias. Eu queria agradecer a participação aqui com a gente no programa, pela TV e Rádio Câmara, do Dr. Breno Guzmão, que é médico hematologista, oncohematologista, do Comitê Científico da ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, gentilmente contribuindo com a gente aqui para nos ajudar a esclarecer e compreender melhor este assunto. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!